Muito bem, então, Lucas 21, versículos 5 e 6. A palavra de Deus diz assim: Alguns falavam a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então Jesus disse: Vocês estão vendo essas coisas? Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Senhor Deus, nós te adoramos, Deus. Bendizemos e exaltamos o santo nome do Senhor. Reconhecendo, Senhor, sua grandeza, reconhecendo, Deus, a sua magnitude, reconhecendo, Deus, que só o Senhor é Deus, que igual a ti não há outro. Te adoramos, Deus, pela tua soberania, que guia, controla, conduz todas as coisas, sobretudo nossas vidas. Te adoramos, Senhor, porque o Senhor, na tua soberania, graça, amor e misericórdia, nos elegeu desde a fundação do mundo para sermos família do Senhor, para que fôssemos redimidos, comprados pelo sangue de Cristo. Obrigado por isso, Deus. Obrigado também, Senhor, porque desde a fundação do mundo o Senhor determinou todas as coisas, inclusive esse momento, Deus, o momento em que estamos aqui para cultuar ao Senhor e dentro desse cultuar, Deus, sermos expostos à tua palavra. Obrigado por isso. Te agradecemos pelos louvores entoados que manifestaram, Deus, nossa gratidão, nosso amor, nosso apreço pelo Senhor. E agora estamos, Senhor, diante da Sagrada Escritura, que é então a revelação do Senhor a nós, que fala aos nossos corações, que nos exorta, nos consola, corrige, Deus, as nossas rotas e nos mantém nos teus santos caminhos. Que o Senhor fale conosco nesse momento também, Deus. Que o Senhor nos instrua, que haja consolo da parte do Senhor, exortação, condução em tudo. Também as crianças, que tenham o tempo delas, Senhor, de aprendizado, que seja um tempo também de crescimento, de desenvolvimento na tua santa presença. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em 1997 foi lançado um dos filmes mais premiados e lembrados da história recente do cinema, o famoso Titanic. Muitos de nós éramos crianças, eu tinha 10 anos. Naquela época, se mostrar, se exaltar e tudo mais nos círculos adolescentes era ter a fita dupla do Titanic, porque foi lançado em 2 fitas, porque não coube o filme todo numa fita só. E fez sucesso entre crianças, jovens, adolescentes e todo mundo. Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, quem não lembra, né? E era um filme que contava de uma perspectiva romântica a história de um grande desastre. Era baseado, sim, numa história real, apesar do roteiro do filme ter focado na questão mais romântica, mas baseado num grande desastre que aconteceu. O famoso RMS Titanic, grande navio, quando foi construído lá na Inglaterra, foi construído e foi anunciado como inafundável. Olha isso. Os caras disseram, é um navio inafundável. Ele era, de fato, uma maravilha de engenharia da época, era um avanço, assim, surreal. Maior e mais poderoso navio do mundo naquele momento, tecnologia de ponta, compartimentos separados ali, sistema de bombas para que caso houvesse uma inundação, então aqueles compartimentos fossem fechando para evitar que a água tomasse todo o navio, né? Então a ideia é tipo assim, um compartimento como esse fechado. Se a água começasse a entrar aqui, se fechava o lado dali e bombas começavam a jogar essa água para fora, algo até então assim nunca visto, né? E por causa então dessa engenharia moderna e tecnologia de ponta, muitos, inclusive da própria companhia, alimentaram essa ideia, então, de que o navio jamais afundaria. E isso levou, então, os responsáveis a serem totalmente negligentes em diversas áreas. Diversas áreas. Citando aqui pelo menos 3. Velocidade excessiva em águas perigosas,
Primeira viagem do Titanic foi do Reino Unido para Nova York, numa região ali mais ao norte do globo ali, que era conhecida por ter grandes icebergs, grandes blocos de gelo ali, e mesmo com esse conhecimento prévio, essa noção então de que não, o nosso barco, o nosso navio é indestrutível, essa noção fez com que então o próprio capitão do navio mantivesse um curso surreal para poder então navegar em águas perigosas. Outra coisa, os botes salva-vidas eram insuficientes. Haviam botes salva-vidas que comportavam apenas metade da tripulação e passageiro. Eram cerca de 2.324 pessoas, né? Então, ou seja, tinha botes apenas para metade. Caso houvesse uma catástrofe, apenas metade sobreviveria. Mas por que fizeram botes apenas para metade? Porque eles pensavam que não iria afundar. Não vai afundar, não precisa de bote. Para que vamos ficar enchendo isso aqui de bote, ficar mais pesado, aquela coisa toda? Terceiro ponto de negligência deles, falta de preparação para emergências reais. Eles não se preocuparam em preparar a tripulação, em como agir, em como reagir, caso houvesse, então, uma tragédia. E a viagem, então, seguia normal, né? Até que, às 23 horas e 40 minutos do dia 14 de abril, o navio colidiu com um enorme iceberg. Apenas 2 horas e 40 minutos depois da colisão, o navio afundou completamente, tirando a vida de 1.500 pessoas. Vidas perdidas por uma negligência que poderia ter sido evitada caso não houvesse essa falsa ideia e essa falsa segurança na questão do navio ser indestrutível. O que isso tem a ver com o texto de hoje, né? O que isso tem a ver com esses 2 versículos apenas que nós lemos? Nós vamos falar hoje, irmãos, sobre falsas seguranças e negligências espirituais que muitos crentes têm e que podem levar a um naufrágio espiritual. O foco será ver como que o Senhor joga por terra essas nossas falsas confianças. Nós nos apegamos muito facilmente a coisas vazias, sem sentido e sem segurança, e colocamos aquilo como âncora de sustentação da nossa fé e da nossa vida, sendo que, de acordo com a palavra de Deus, a própria Bíblia e o próprio Cristo deve ser a nossa âncora. E nós vamos ver como que Deus, então, ele é mestre em destruir essas âncoras falsas para nos mostrar o caminho real a seguirmos. Primeiro, vamos entender, então, o que nós temos nesse texto aqui, em que ponto nós estamos dessa parte final da vida de Jesus, da jornada de Jesus, né? Jesus ainda está no templo, ainda está ali debatendo, de certa forma, com os mestres da lei, líderes ali. A semana passada nós vimos Jesus falando sobre a questão da oferta da viúva pobre, a gente conseguiu entrar em algumas discussões ali interessantes sobre isso, ampliar a ideia. E aqui vai começar, então, o discurso escatológico de Jesus, que é o último discurso, é a última vez que Jesus vai discursar para as multidões aqui, falando sobre o fim dos tempos e tudo mais. E ele divide essa ideia que ele está trazendo sobre o fim dos tempos em 2 etapas, né? Fazendo com que uma destruição iminente, ou seja, que vai acontecer ali daí a pouco tempo, ela sirva como um modelo, como um símbolo da destruição derradeira, do fim apocalíptico lá, enfim, do final dos tempos e tudo mais. Nós vamos focar apenas nesse comecinho aqui, porque tem muita coisa para ver aqui. Eu, na semana passada, hoje é domingo, né? Quando estava preparando, eu comecei a semana com a falsa ideia que eu ia conseguir expor aqui esse discurso inteiro, né? Mas aí eu fui vendo que, enfim, eu já estava na introdução ainda e o negócio estava longe de acabar, então eu refiz aqui algumas questões. E o nosso foco hoje, então, vai ser ver como que nós aprendemos sobre essas falsas seguranças apenas nesses 2 versículos que Jesus estabelece aqui.
Aí eu peço, conta com a compreensão de vocês, porque eu vou focar em algumas questões mais informativas no começo, para depois a gente fazer aqui as devidas aplicações, tá? Vamos voltar lá então, versículo 5. O que o texto diz? Alguns falavam a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Houve, irmãos, 2 templos em Israel. O primeiro foi construído por Salomão, filho de Davi. Vocês lembram da história? Davi queria fazer um templo ao Senhor, queria construir. O Senhor não permitiu que Davi construísse, por Davi ser um homem com sangue nas mãos. Essa responsabilidade passou para Salomão, seu filho. Mesmo assim, Davi não ficou completamente apático, né? Ele começou a juntar, então, material para que o templo fosse construído, armazenou muita coisa, e quando Salomão foi construir, então, ele usou de muito que seu pai havia organizado. Mas o templo que Salomão construiu, ele foi destruído por Nabucodonosor na invasão babilônica, lá em 586 a.C. Cerca de 70 anos depois, em 516, houve o retorno dos exilados e Zorobabel reconstruiu esse templo. Quando você vê lá o livro de Esdras falando isso para a gente, você vê que aqueles que tinham visto, nesse momento aqui eram anciãos já, mas que tinham visto o templo anterior que foi destruído pelos babilônicos, quando eles veem a planta, ou seja, os alicerces do novo templo ali, eles choram amargamente, porque esse segundo templo era menor, era algo assim, que não tinha nem comparação com o primeiro. Em meados do nascimento de Jesus, ou seja, aproximadamente 500 anos depois que Zorobabel constrói esse segundo templo, então, o rei Herodes ele começa uma obra de reforma e ampliação do templo. Qual templo? Esse segundo templo que Zorobabel construiu quando eles voltaram do exílio. Herodes ele faz algumas reformas, faz algumas ampliações e, na tentativa de ganhar ali, então, a amizade, o apreço dos judeus, ele constrói uma coisa majestosa, um negócio magnífico, irmãos. De acordo com os historiadores da época, você ver o templo de Herodes era uma visão assim que você provavelmente nunca esqueceria, de tão belo que a coisa era. Pra vocês terem uma ideia, o Flávio Josefo, historiador judeu, ele fala muito disso na sua obra Guerras Judaicas, História dos Judeus e tal. E ele diz assim, olha, a porta dando para o templo, porta principal, era totalmente revestida de ouro, como era toda a parede ao redor dela. Então, ou seja, uma porta de ouro e toda a parede ao redor dessa porta também revestida de ouro. Aí você está imaginando o seguinte, a porta é igual a porta da sua casa, né? De forma nenhuma. Era uma porta gigantesca. Ele segue dizendo assim, olha, acima da porta havia videiras de ouro, das quais pendiam cachos de uva do tamanho de um homem. Tem noção do que é isso? O cacho de uva de ouro do tamanho de um homem. E as portas de ouro tinham 45 metros de altura por 7 metros de largura. Sei lá, o que teria hoje 45 metros de altura para a gente comparar? Se fosse um edifício, seria de quantos andares? Cadê os engenheiros aí? Pessoal de exatas? 15 andares? Imagina isso. Imagina que visão. Tudo de ouro. Revestido, obviamente, não ouro maciço, né? Mas é ouro, né? A nossa é de madeira, então já está muito bom, né? Imagina que visão, irmãos. Diante destas havia um véu pendurado da mesma extensão que a tapeçaria babilônica, com bordados de linho azul e fino, também de linho escarlate e púrpura, elaborados com habilidade maravilhosa. Era algo magnífico, algo majestoso. Jesus está diante disso com os seus discípulos. Quando Jesus está andando ali no seu ministério terreno, pregando aquela coisa toda, é diante dessas construções que eles estão, contemplando isso. E contemplando também, obviamente, muitas dessas coisas sendo construídas ainda, né? Muito ainda estava em processo de produção. As pessoas estão vendo isso, contemplando, se maravilhando, se deleitando nessa visão gloriosa. E aí Jesus então diz o seguinte, versículo 6. Vocês estão vendo essas coisas? Imagine Jesus então apontando para isso. Sempre havia muitas pessoas em torno de Jesus, Jesus apontando para isso e dizendo assim, estão vendo isso daqui?
virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Você imagina o choque que isso vem para quem está ouvindo? Porque, como eu já falei diversas vezes aqui, em certo sentido, até os próprios discípulos de Jesus demoraram para entender o que o Messias veio fazer. E muitos deles pensavam que o Messias veio para ser um líder político que, inclusive, iria governar e reinar ali naquela Jerusalém. E ter, então, aquele templo bonito, dourado, aquela coisa toda, seria o cenário ideal para o Messias governar. Jesus agora aponta para tudo aquilo ali e diz, olha, isso daqui vai ser tudo destruído. Não vai ficar pedra sobre pedra. Toda essa pompa que vocês estão vendo aqui, tudo isso, essas coisas gloriosas, essas portas gigantescas, todo esse ouro, isso será completamente destruído. E aí, voltando um pouquinho para depois a gente encaixar a questão nesse ponto que nós estamos aqui, vamos pensar aqui, por que um templo? A gente está falando do templo, o segundo templo, o templo reconstruído, mas por que o Senhor ordenou que se construísse um templo? E qual era o objetivo do templo, uma vez que Jesus, então, profetiza que seria completamente destruído? Quando a gente olha para o Antigo Testamento, você vê que Deus escolheu o povo hebreu, fez uma aliança com esse povo e se revelou a esse povo. Tudo começa com Abraão, né? Deus chamando Abraão, aquela coisa toda. Anos depois, séculos depois, quando esse povo está no Egito como escravo e é liberto, aquela coisa toda, na peregrinação rumo à terra prometida, o Senhor, então, determinou que aquela nação seria responsável por conduzir a adoração a Ele. Ou seja, Deus está libertando um povo, fez aliança com o povo, está separando um povo para si, para que esse povo seja o responsável pela adoração a Ele. Israel deveria ser uma nação modelo. Israel deveria servir, então, de atrativo para as outras nações, para que as outras nações olhassem para Israel, então, vissem o testemunho de Israel, ouvissem a palavra de Deus por meio do povo de Israel e acompanhassem Israel na adoração ao Senhor. E aí, o Senhor determinou que como centro dessa adoração, então, um lugar deveria ser construído. E esse lugar, ele serviria para a habitação de Deus no meio do seu povo. Isso, literalmente, olha o que diz Êxodo, capítulo 25, versículo 8. E farão para mim um santuário, habitar no meio deles. O que Deus quer fazer aqui então? Morar no meio desse povo. E aonde seria essa morada de Deus? Primeiramente no tabernáculo. Aí quando o Senhor então vai dar as diretrizes para a construção desse tabernáculo, esse lugar de habitação do Senhor, ele exigiu que tudo fosse feito de acordo com a vontade dele. Ele determinou o tipo de mobília, os móveis, ele determinou os utensílios, ou seja, pratos, panelas, vasilhas, garfos e tudo mais que fosse usado. Deus determinou o tamanho, o peso, o material que deveria ser construído, tudo direitinho. Por que isso, irmãos? Porque isso não era para ser usado para coisas comuns. Isso era para ser usado na adoração ao Senhor. Ou seja, então, teria que seguir as especificações que o Senhor colocou. Por quê? Deus é santo. Já vimos aqui que um dos conceitos dessa noção de santidade é separação. Então, o Senhor sendo santo, as coisas que eram usadas para Ele não poderiam ser usadas no uso comum. E aí você tem diversos exemplos na Escritura Sagrada de quando isso foi desobedecido, o que aconteceu. Você tem lá, por exemplo, os filhos de Arão, qual que era a regra? Pegue o fogo que é aceso lá fora no altar, do holocausto, com esse fogo, com essa brasa que você vai acender o altar de incenso que está dentro do lugar santo. O que eles pensaram? Não, isso é bobagem. Vamos acender um fogo qualquer, nós aqui mesmo. Acenderam. Quando eles colocam aquele fogo estranho no altar de incenso, o que acontece? Foram fulminados na hora. Por quê? Porque aquele tabernáculo era a habitação de Deus. E essa ideia de santidade, então, ela estava tão presente que Deus mandou gravar isso num sinete que ficava na testa do sacerdote. Olha Êxodo 28, 36 e 37, o que diz.
Faça também uma lâmina de ouro puro e grave nela, à maneira de gravura de sinetes, as seguintes palavras: santidade ao Senhor. Amarre essa lâmina com um cordão de pano azul, de maneira que esteja na mitra. Bem na frente da mitra estará. O que é a mitra? Era uma espécie de chapéu que o sumo sacerdote usava. Nesse chapéu, na frente, então, tinha que estar ali essa placa de ouro, gravado a seguinte frase: santidade ao Senhor. Quando esse sacerdote, então, aparecesse diante das pessoas para oficializar ali, então, os seus trabalhos, as pessoas viriam essa noção: santidade. Esse lugar é santo, as coisas que são usadas aqui são santas, e as pessoas que trabalham aqui são santificadas pelo Senhor. Havia, então, com isso, uma noção de que, pelo fato do templo ser o lugar de habitação de Deus, e primeiro o tabernáculo, depois o templo, né? A gente está falando da mesma estrutura em momentos diferentes e tal. Havia a noção de que esse tabernáculo, então, esse templo, ele servia como um lugar seguro para o povo de Deus. Porque essa era a ideia. Deus está conosco? Está conosco. Como sabemos que Deus está conosco? Ali está o templo do Senhor. Ali estão as coisas santas, separadas. Ali está aquela construção magnífica e gloriosa, onde Deus habita no meio do seu povo. E o salmista, ele vai replicando essa ideia. Olha o que diz o Salmo 27, versículo 4 e 5. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar nos dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Aí olha o que ele diz no 5. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá e me porá no alto de uma rocha. Isso aqui é só um exemplo de vários outros que mostram, então, essa noção que o povo tinha de que o templo é um lugar de segurança. O templo é um lugar onde eu consigo, então, me abrigar. E é óbvio que o salmista está usando aqui uma linguagem simbólica, né? Mas muitos entenderam isso aqui de uma forma literal. Temos o templo, estamos o quê? Seguros. Temos o templo no nosso meio, Deus está no nosso meio, nada de mal vai nos acontecer. Temos o templo aqui, o Senhor está conosco, que significa então que Ele está aprovando tudo aquilo que nós estamos fazendo. E aí vocês já começam a perceber o problema, né? Por quê? Porque esse templo que foi criado então para ser uma habitação simbólica de Deus com o seu povo, ele passa a ser visto como uma segurança de que passava a ideia de que eles eram então indestrutíveis. E aí, o que Israel faz? Israel se mostra infiel ao Senhor. Israel se afasta de Deus. Israel vira suas costas para os mandamentos do Senhor. Israel desobedece repetidamente a Deus, ao ponto de manifestar um coração de dura cerviz que não se dobra ao Senhor. Mas com uma segurança, uma falsa segurança de que temos o templo, nada vai nos acontecer, Deus está no nosso meio. Olha ali o templo, olha ali as coisas maravilhosas que Deus criou. O povo cai em adultério espiritual, o povo pratica idolatria, o povo chega ao ponto de até mesmo sacrificar os seus próprios filhos aos falsos deuses. Deus usou os seus profetas para exortar, para chamar de volta ao caminho, no entanto, eles não deram ouvidos aos profetas. Isso quando não agravaram ainda mais a situação, fazendo o quê? Matando os profetas. Ou seja, eles fizeram um uso equivocado do templo. Por quê? De novo, sendo chato e repetitivo nisso aqui, em meio à vida imunda que eles levavam, eles olhavam para o templo pensando o quê? Deus está com a gente. Segue em frente que está dando tudo certo. Não se importa com isso que está fazendo, por quê? Temos o templo. Eram idólatras, infiéis, desprezavam a lei de Deus, mas sentiam que estavam seguros pelo fato de terem o templo. O que o Senhor fez? O Senhor começou a usar os seus profetas para adverti-los em relação especificamente a isso. Olha o que o Senhor usa Jeremias para falar. É um texto longo, mas a gente tem muito o que aprender com ele aqui. Jeremias capítulo 7. Palavra que Senhor. Fique junto à porta da casa do Senhor
e proclame ali esta palavra. Escutem a palavra do Senhor, todos de Judá, vocês que entram por essas portas para adorar o Senhor. Então vamos lá, o que o Senhor está mandando Jeremias fazer? Ficar na porta do templo. Num horário, num momento onde as pessoas estão chegando para adorar o Senhor. Então imagina que Jeremias está lá, sei lá, na porta da igreja, né? E ele começa, escutem a palavra do Senhor, vocês que estão chegando aqui para adorar o Senhor. Versículo 3. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confiem em palavras falsas dizendo, templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Mas se de fato emendarem os seus caminhos e as suas ações, se de fato praticarem a justiça cada um com o seu próximo, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão, a viúva, nem derramarem sangue inocente nesse lugar, nem seguirem outros deuses para o próprio mal de vocês, eu os farei habitar nesse lugar, na terra que dei aos pais de vocês, desde os tempos antigos para sempre. O que o profeta está fazendo? Ele está dizendo o seguinte, não confie nessa falsa segurança de que templo do Senhor, temos aqui o templo do Senhor. Ele está dizendo, não confie nisso. Pelo contrário, emendem os seus caminhos, corrijam as suas posturas. Aí ele condena diretamente alguns pecados aqui. Pratiquem a justiça, ou seja, o povo estava sendo injusto. Não oprimam o estrangeiro, o órfão e a viúva. O povo estava oprimindo estrangeiros, órfãos e viúvas, pessoas necessitadas. Não derramem sangue inocente. Estava acontecendo assassinatos ali no meio do povo. Nem sigam outros deuses, ou seja, o povo estava sendo idólatra. E é impressionante porque eles estavam sendo injustos, oprimindo os necessitados, assassinos, idólatras, mas caminhavam para o templo como se nada tivesse acontecendo, pensando o seguinte, templo do Senhor. Templo do Senhor, temos o templo do Senhor, estamos seguros. E Jeremias está sendo usado para Deus para dizer o quê? Esqueçam isso. Olha o versículo 8. Eis que vocês confiam em palavras falsas que não servem para nada. Agora olha o 9, irmãos. O que é isso? Vocês roubam, matam, cometem adultério e juram falsamente, queimam incenso a Baal e seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado, e depois vêm e se põem diante de mim nesse templo que se chama pelo meu nome e dizem, estamos salvos. Sim, só para continuarem a praticar essas abominações. Será que esse templo que se chama pelo meu nome é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Mas agora vão ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vejam o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo Israel. Agora, visto que vocês fazem todas estas obras, diz o Senhor, e eu falei muitas e muitas vezes, mas vocês não me ouviram, chamei, mas vocês não me responderam, farei também com este templo que se chama pelo meu nome, no qual vocês confiam, e com esse lugar que dei a vocês e aos seus pais, o mesmo que fiz com Siló. Vou expulsar vocês da minha presença, como expulsei todos os seus irmãos, toda a posteridade de Efraim. O que é isso aqui? Quem que é esse tal de Siló? Né? Siló, irmãos, foi o primeiro lugar onde o tabernáculo ficou, era o nome de uma cidade, então, obviamente, né? O primeiro lugar onde o tabernáculo ficou quando o povo de Israel, na sua peregrinação, atravessou o Jordão e entrou na Terra Prometida. Eles ficaram nesse lugar chamado Siló. E o que aconteceu ali? A arca ficou, e o povo começou a ter essa mesma postura. Temos a arca de Deus aqui conosco. O tabernáculo está aqui. A arca ali era usada para simbolizar todo o tabernáculo, né? Temos o tabernáculo aqui. Ou seja, estamos seguros. Em que período isso daqui? Período de Josué e de Juízes ali. Aí vocês vão lembrar que lá em 1 Samuel, capítulo 4, se não me engano, acontece uma guerra dos israelitas contra os filisteus. E qual que é a ideia brilhante que eles têm quando o povo começa a perder a guerra? Vamos levar a arca para o campo de batalha. Por quê? Porque é um amuleto sagrado, Deus está conosco, a arca está aqui, com certeza quando chegar lá essa arca, nós seremos vitoriosos. Época do sacerdote Eli, Samuel era uma criança ainda. Eles levam a arca. Ofni e Finéias, filhos de Eli, saem carregando a arca. Quando a arca chega no campo de batalha,
há aquele alvoroço. Mas do mesmo jeito que há um alvoroço no meio dos israelitas, há um alvoroço também no meio dos filisteus. E os filisteus pensam assim: os deuses de Israel que acabaram com os egípcios vieram para o campo de batalha. Aí eles dizem: se esforcem, filisteus, se esforcem para a batalha. E o texto diz que eles lutaram. Israel foi completamente aniquilado. Cerca de 30.000 israelitas foram mortos e a arca foi levada. Siló, que era a cidade onde a arca estava, foi depois completamente destruído. Por quê, irmãos? Porque, se você lembra do livro de Juízes, do período que antecede ali o começo do ministério de Samuel, você vai lembrar que era um desastre espiritual. O povo era idólatra, o povo era injusto, o povo era assassino, o povo cometia as maiores torpezas do mundo, mas havia essa ideia o quê? Estamos seguros, porque a arca do Senhor está aqui no nosso meio. Salmo 78, versículos 60 ao 64, olha o que o salmista diz, contando essa história. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada aqui na terra. Olha como que o salmista deixa muito claro isso. A tenda da morada de Deus aqui na terra. Ele está entendendo, Deus habitava naquele lugar, mas o que o Senhor fez? Abandonou. Versículo 61. E passou a arca da aliança ao cativeiro, e a sua glória à mão do adversário. Entregou o seu povo à espada e se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada e as suas viúvas não fizeram lamentações. Ou seja, a falsa segurança que o povo tinha no templo, aquela ideia, então, temos aqui o tabernáculo, o que Deus fez com aquilo? É isso daqui que está dando segurança para vocês? Olha só o que eu faço com a segurança falsa de vocês. Séculos depois, quando a gente chega no tempo de Jesus, Jesus está trazendo essa mesma ideia. Jesus está trazendo essa mesma questão com uma leve diferença contextual. O povo aqui, no período de Jesus, ele não está fazendo do templo um falso amuleto, como fizeram com o templo de Salomão, com o tabernáculo lá em Siló e tudo mais. Mas o que eles estão fazendo ainda é mais grave. Porque eles estão negando o Criador e se maravilhando com a criatura. Em que sentido? O templo, ele era um símbolo da presença de Deus entre o povo, mas era isso, simbólico. Os profetas falaram de um momento em que o Emanuel, ou seja, o Deus conosco, ele estaria no meio do povo sem precisar de um simbolismo. E isso estava acontecendo naqueles dias. Jesus, o Deus encarnado, esse Emanuel que cumpre essa profecia, estava caminhando pelas ruas deles, curando os doentes deles, alimentando os famintos deles, fazendo sinais e maravilhas no meio deles. Mas o que eles fizeram? Rejeitaram Jesus por completo. Eles entendiam o simbolismo. Entendiam que o templo simbolizava a presença de Deus entre eles. Mas quando o próprio Deus chegou e começou a caminhar no meio deles, eles não reconheceram aquele Deus e se apegaram aos seus simbolismos. E aí, irmãos, o que Jesus diz então sobre o templo? Versículo 6 de novo, Mateus 12, 6. Olha o que Jesus diz sobre o templo. Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior que o templo. Ou seja, eles estão apegados ao simbolismo, estão apegados ao templo, não estão reconhecendo Jesus ao ponto de Jesus ter que chegar e dizer: gente, deixa eu falar um negócio com vocês, eu sou maior do que o templo, tenho mais importância do que o templo, eu sou a confirmação, o cumprimento de todo esse simbolismo. Mas o que aconteceu? Rejeitaram Jesus. E aí, como expressão do juízo, então, por estarem rejeitando o próprio Deus, Jesus afirma então o que a gente leu, o versículo 6 de Lucas 21. Estão vendo essas coisas? Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Irmãos, isso aconteceu. Todas as pedras, tudo aquilo foi aniquilado. No ano 66 depois de Cristo, houve uma revolta generalizada dos judeus contra os romanos. Os romanos estavam ali oprimindo o povo de Israel já há cerca de 100 anos. 100 anos. E houve uma rebelião.
Essa rebelião resultou numa guerra sangrenta, milhões de mortos. E os romanos usavam muito uma tática de fazer certos ataques aos judeus no sábado. Porque os judeus daquela época tinham uma interpretação bem literal do texto, e eles entendiam que no sábado eles não podiam fazer nada, nem se defender. Então, quando os romanos atacavam no sábado, era como caçar, pavão num campo aberto, sabe? Era só sair aniquilando, porque os judeus não reagiam. Muitos foram mortos assim. Até que houve, então, uma invasão na cidade, uma invasão na terra, e a cidade de Jerusalém foi cercada durante cerca de 5 meses. Os exércitos invasores do lado de fora. Já falei com vocês, fontes de água ficavam fora da cidade, plantações ficavam fora da cidade. Se você tem um inimigo cercando e você precisa sair da cidade para comer, para beber, óbvio que ou você se recusa a sair e morre de fome, ou você sai e é morto pelo inimigo que está lá fora. E foi isso que aconteceu. Depois de 5 meses de cerco, o general Tito, filho do imperador Vespasiano, conseguiu invadir a cidade. O historiador Flávio Joséfo afirma que Tito tinha o desejo de preservar o templo. Ele não queria que o templo fosse destruído, mas os soldados estavam já há mais de 4 anos fora de casa, sem ir para casa. Estavam literalmente com sangue no olho e viam o quanto que o templo era valorizado pelos judeus. Além disso, gente, era tudo de ouro, né? Então, ou seja, os vencedores ficam com os despojos. E a história conta que eles destruíram tudo. E levaram tudo embora. Os utensílios de ouro que eram usados ali para adoração ao Senhor, eles levaram embora. Há, inclusive, no Arco de Tito, lá em Roma, foi um arco que foi construído para celebrar as vitórias desse general, um desenho da menorá judaica sendo carregada, entrando ali na cidade, provando então que de fato essas coisas aconteceram. Para vocês terem uma ideia, eu falei da porta que tinha 45 metros de altura por 7 de comprimento, mais as paredes que eram de ouro e tudo mais. Tudo isso, irmãos, foi literalmente destruído. E a única coisa que sobrou foi uma parte do muro, uma espécie de um muro de contenção, um muro de arrimo, que ficava do lado de fora do templo, não era parte do templo em si, que hoje é conhecido como Muro Ocidental ou o Muro das Lamentações. É a única coisa que sobrou. Já viu quando você está vendo na internet ou na televisão lá o Muro das Lamentações, que os judeus vão lá e ficam lá orando naquela questão, e vai uns crentes lá também colocar uns papelzinhos na brecha daquelas pedras lá, não sei para quê, mas vão lá também, né? Enfim. A única coisa que sobrou. A única coisa que sobrou. Tem mais nada. Cumpriu-se literalmente a profecia de Jesus. Não ficará aqui pedra sobre pedra. Irmãos, o que mais chama a nossa atenção no caso do povo judeu é que eles se reúnem naquele muro para lamentar, para chorar a perda do símbolo da presença de Deus, mas não lamentam a rejeição que fizeram do próprio Deus que esteve entre eles, que andou entre eles. Ainda permanecem cegos para o Messias, chorando pelo lugar, mas não pelos pecados que os fizeram se afastar de Deus. O que Deus fez então com a segurança do povo, com a falsa segurança do povo? Amassou igual um papel, jogou no lixo e falou: isso é falso, não se apeguem a isso. O que isso nos ensina, irmãos? Qual que é a ideia? O que nós tiramos da palavra de Deus para a nossa vida com isso daqui? Assim, irmãos, como os israelitas, lá da época de Siló, assim como os judeus na época de Jeremias e assim como os judeus na época de Jesus, ainda hoje nós temos muitos crentes que servem a Deus apegados a amuletos. Como assim, pastor? Esse negócio de amuleto não é coisa, sei lá, de superstição, aquela coisa toda? Pois é. A questão, irmãos, é que os nossos amuletos, eles não são, sei lá, uma ferradura colocada atrás da porta, um pé de coelho como chaveiro na mochila, um pão de Santo Antônio no meio da vasilha de arroz, para o arroz não acabar. Não sei se você aqui tem isso, né? Para os nossos lados tinha muito isso. Um pão que eles entregavam lá, que diziam que tinha que colocar no meio do arroz para o arroz não acabar. Tinha que comprar arroz todo mês, mas eles continuavam achando que não acabava, tudo certo.
A gente não tem esse tipo de amuleto, esse tipo de coisa. A gente é até contrário a isso. A gente até olha para esse negócio e fala assim, isso daí não é conosco, não. Mas nós somos mestres, irmãos, em tornar coisas boas e legítimas em falsos amuletos. E nos apegar a isso, focar a nossa atenção a isso, sabe? Nos agarrar a essas coisas com unhas e dentes, pensando que aquilo ali é, então, um atestado de invulnerabilidade, ou seja, nunca seremos destruídos, porque estamos apegados às coisas certas. Vou dar um exemplo. Você sabe qual tem sido, recentemente, um dos falsos amuletos que muitos têm se apegado? A fé reformada. A fé reformada. Muitos batem no peito e dizem assim, não, nós seguimos confissão de fé tal. Nós lemos Calvino, nós lemos Jonathan Edwards, nós lemos Spurgeon, lemos os puritanos, por isso estamos seguros. Há aqueles que se apegam à igreja local. Em que sentido? De se orgulhar e dizer assim, minha igreja não é assim não. Que isso, minha igreja? Não, minha igreja não tem essa bagunçada do povo rodar, girar, pular, sair fazendo aviãozinho para lá e para cá, não tem isso não. Minha igreja não é assim. Outros se apegam a si mesmo. Ainda tem os que se apegam a si mesmo. Não, eu não sou assim, não sou assado, não sou daquele jeito, não sou como aquele ali, não sou também como aquele ali, também não sou como aquele outro. Tipo o fariseu orando lá, né? E percebe, irmão, são coisas legítimas? São, sim, a fé reformada é excelente, muito boa. A gente entende que é o modelo correto e bíblico de servir a Deus. A gente entende que os reformadores e depois a teologia reformada de fato entendeu corretamente a Escritura e é um bom guia, um bom professor para nos conduzir no serviço ao Senhor. Nós negamos confissões de fé? Não, nós temos uma, seguimos uma, está no estatuto da nossa igreja. Negamos os escritos de Calvino? De jeito nenhum, nós lemos Calvino, citamos Calvino, Edwards, Spurgeon, puritanos e tudo mais. Não negamos isso de forma nenhuma, irmãos, mas isso é uma falsa âncora e uma falsa segurança se você tiver um coração que não está de fato entregue a Jesus. Isso é olhar para aquele navio e falar assim, nossa, olha que tecnológico, olha que tecnologia de ponta, olha as nossas conferências, olha os nossos livros, olha as coisas que a gente faz, então seremos indestrutíveis e partir de forma negligente para o alto mar, sem se preocupar com aquilo que realmente deve ser preocupado. E o que vai acontecer? Você vai topar com um iceberg gigantesco e você vai afundar. Você vai naufragar. Muitos escondem atrás dessa ideia da igreja boa, da fé correta, de não fazer isso e aquilo, para esconder um coração que, na verdade, tem um desprezo por Jesus. Porque eu sempre falo isso, irmãos, e sempre falei isso daqui. Tá aqui nesse meio é muito bom, cara. Olha que pessoal bacana. Povo bonito, uns mais do que os outros, mas povo bonito, né? Falando não, viu, mano? Só citando aqui. Povo bonito, povo legal, gente. Ótimas pessoas, pessoas de referência. Pessoas que nós confiamos de fato a nossa vida, confiamos os nossos filhos e tal. Mas, irmãos, isso só não basta. Porque pode ser que você fique aqui no meio dessas pessoas legais, bacanas, bondosas a vida inteira e morra e vá para o inferno, porque você está se ancorando nisso e não em Cristo, e não em Jesus. E esse é o grande problema. O problema não era o templo, foi Deus que mandou construir. O problema não era o tabernáculo, foi Deus que mandou construir. O problema foi pensar assim, templo do Senhor, posso tocar minha vida do jeito que eu quiser porque o templo está ali, eu estou seguro. Não estavam. Sabe, irmãos, a gente precisa nos preocupar, a gente precisa constantemente orar ao Senhor, pedir ajuda ao Senhor, para a gente fazer um exame do nosso coração, para que coisas boas que Deus colocou na nossa vida não sirvam como um empecilho, como um orgulho a qual a gente se apega e acaba, ao invés de nos ajudando então a servir a Deus, nos afastando de verdade de Deus. E aí você precisa fazer algumas perguntas para você mesmo. Como é que você está se portando? Como é que você está lidando de fato com a palavra de Deus, com a primazia que a palavra de Deus tem que ter na sua vida?
Como é que você está lidando de fato com os exercícios espirituais, orações, leitura da Escritura Sagrada? Como é que você está lidando com o seu pecado? Será que os pecados que você comete, eles te lançam de joelhos aos pés de Jesus em arrependimento? Ou será que você tem, tido aqueles pecados de estimação? Esse aqui eu guardo num lugar mais fundo aqui da minha bolsa, ou num quartinho específico aqui da minha casa, porque eu não quero que ele seja, trazido à luz. Será que você então se esconde atrás desse escudo? Fé reformada, igreja saudável, igreja bíblica, pregação expositiva e outras coisas do tipo, mas adora uns penduricalhozinhos, se apega a esses penduricalhos e não a Jesus. É muito fácil, irmãos, coisas boas, repito, se tornarem empecilhos na nossa vida. Muito fácil você olhar para a sua família então e falar assim, nossa, olha como que a minha família é, como que eu consigo conduzir a minha família, olha como que o meu esposo é maravilhoso, ou olha como que a minha esposa é maravilhosa, minha família não tem esses problemas que esse, aquele outro tem e tudo mais, e se apegar a isso como uma falsa âncora, não está nem aí para Jesus e você com a sua família para o inferno, porque vocês não estão apegados a Cristo. Eu não estou dizendo que a gente não tem que se preocupar com essas coisas, de novo, está muito claro pelo texto bíblico aqui. A questão é que a nossa âncora não é isso. A nossa âncora, o lugar onde a gente coloca o nosso coração, deposita o nosso coração é em Jesus. Coração que precisa ser esquadrinhado por Jesus constantemente. Coração que precisa ser, então, examinado pelo Espírito Santo constantemente. Coração que precisa, de fato, ser conduzido pelo Pai, Filho e Espírito Santo constantemente. Para que, de fato, sigamos como o Senhor. E, irmãos, nós temos visto muito isso por aí, tá? Se você segue a internet, se você tem internet, é muito fácil você ver, por exemplo, pessoas ímpias que envergonham o evangelho, mas que levantam as bandeiras corretas. Mas nada levanta a bandeira correta. Não, olha, isso daqui é assim, 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 isso daqui é assim que tem que seguir. Fé reformada e tal, aquela coisa toda, sínodo de Dort. E tem uma postura imunda que envergonha o evangelho. Ou seja, essa falsa âncora aí vai levar o quê? A nada. Por quê, irmãos? Porque Deus é mestre em destruir isso. Acho que Deus liga para isso. Acho que Deus está lá do alto perguntando assim, olha que legal, você, puxa, parabéns para você, você decorou aqui esses conceitos aqui da fé reformada. Olha, parabéns, louvados sejam vocês, porque vocês estão numa igreja, então, de fato, sadia e bíblica. Acho que Deus se impressiona com isso, irmãos? Não, irmãos. O que nós precisamos fazer é, de fato, ter uma vida, um coração genuíno, entregue ao Senhor. E entender que tudo aquilo que nós temos de bom, tudo isso de bom, uma igreja boa, confissões de fé boa, conferências legais, bons livros, bom material, boas pessoas, tudo isso é graça de Deus à nossa vida, da qual nós não somos merecedores. E entender que eu preciso melhorar a cada dia, buscar estar então na presença do Senhor, dentro daquilo que o Senhor exige a cada dia, para que eu continue então tendo o privilégio que vem de Deus de continuar nesse meio, nesse caminho. De novo, é necessário pedir ao Senhor para esquadrinhar o nosso coração, nos ajudar a identificar esses falsos pontos de ancoragem. E eles podem ser muitos, 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 muitos. Israel, com sua conduta, ensinou isso para a gente. Eu falei da invasão do ano 70, mas lá em 586 aconteceu a mesma coisa. O templo construído por Salomão, os babilônios foram os invasores dessa vez. Destruíram tudo, levaram tudo embora. Além disso, ainda levaram os israelitas como escravos. E o povo se focava naquela segurança seguinte, não, o Senhor nos libertou do Egito, nunca mais seremos escravos. Escravos, lá na Babilônia. Por quê? Desprezaram o Senhor. Desprezaram o Senhor. Então, pela terceira vez, é preciso pedir ao Senhor para esquadrinhar o nosso coração
e nos ajudar a identificar os falsos pontos de ancoragem que nós temos, as falsas seguranças às quais nós estamos depositando as nossas esperanças, para que nós não sejamos pegos de surpresa quando Deus começar a destruir tudo isso, quando Deus começar a amassar tudo isso como um papel, para abrir os nossos olhos e para dizer, olha, você de fato precisa estar preso a mim. Que fique então, irmãos, precisamos da ajuda do Senhor. Carecemos constantemente do Senhor nas nossas vidas. Carecemos constantemente do auxílio de Deus para que nós possamos olhar então, sim, olhar legitimamente para outros arraiais, para outros lugares onde a palavra de Deus não é pregada, onde a palavra de Deus não é ensinada corretamente, e clamar por misericórdia ao Senhor, para que o mesmo evangelho da graça que chegou até nós chegue lá. Nós precisamos, irmãos, não nos orgulharmos de forma ímpia daquelas coisas corretas e boas que nós temos, mas clamar a Deus para que o Senhor não nos deixe fazer disso, então, um amuleto, e que o Senhor conceda também àqueles que estão fora o mesmo que concedeu a nós. Já falei para vocês, a grande fala do Spurgeon, o evangelho é o quê? É um mendigo dizendo para o outro onde encontrou pão. Dois mendigos encontrando e um falando assim, tá faminto? Tem um lugar ali onde tem pão. Não é ele se achando o dono da padaria, né? Tá faminto? Olha o pãozão que eu fiz aqui. Não, porque a gente não faz nada, irmãos. A gente encontra, por graça e misericórdia de Deus. Ou, se você quiser ser mais detalhista, nós somos encontrados pelo Senhor. Esses dias eu pedi oração aos irmãos, na nossa reunião de quinta-feira, por algo semelhante a isso. Eu ouvi algo que me deixou entristecido. Um pastor dizendo que em 86 anos de vida não tinha ouvido uma exposição fiel das Escrituras. E aquilo, sabe, veio como uma marretada no meu coração. 86 anos é muito tempo. Muito tempo dentro de uma igreja, muito tempo servindo a Deus, muito tempo dedicado ali ao serviço ao Senhor, sem estar de fato exposto à genuína pregação do Evangelho. Muitos de nós, irmãos, viemos deste contexto. Muitos de nós experimentamos isso, imagino que não por 80 e tantos anos, né? Mas por longos anos, ali, num ambiente onde você pensava assim, uau, que legal, a palavra de Deus, até que de fato você é confrontado pelo Evangelho e você fala assim, eita, não é nada disso. Isso tudo é erro, é engano. E a nossa postura, irmãos, é o quê? De desejar, então, que essas pessoas sejam também encontradas pelo genuíno poder do Evangelho, assim como nós fomos. E não fazer disso uma falsa ancoragem, algo superficial, para a gente se esconder atrás disso, né? Deus tenha misericórdia do seu povo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos livre desse mal. Que nós possamos, irmãos, nos ancorar seguramente em Jesus e nele apenas. Que nós possamos, irmãos, viver uma vida integral para a glória de Deus. Integral, não apenas partes, integral para a glória de Deus. Que a nossa preocupação não venha ser, então, simplesmente fazer jus aí ao título de reformado, de calvinista, essas coisas, mas que nós possamos fazer jus ao título de servos de Deus, servos de Cristo. Servos genuínos do Senhor. Cristãos bíblicos, cristãos que de fato então levantam, portam a bandeira do Evangelho de Jesus Cristo, que se entregam de fato a esse Jesus e que compartilham de fato essa mesma mensagem para outros perdidos. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, Deus. Engrandecemos o teu nome pela tua santa e gloriosa palavra que nos instrui, Deus, que abre os nossos olhos para falhas, para caminhos equivocados que porventura temos trilhado e nos trazem de volta ao caminho correto, justo, santo e bom. Senhor, como vimos hoje, o povo de Israel
se ancorou em seguranças falsas, transformou coisas boas e legítimas em coisas ruins. E o Senhor agiu com juízo, Deus, para mostrar o verdadeiro sentido daquelas coisas e mostrar que o Senhor não depende disso para agir no meio do seu povo. Senhor, como servos do Senhor também, nós vivemos em contextos onde, ainda que não tenhamos um templo central, ainda que não tenhamos, Deus, algo físico e tangível que represente a presença do Senhor no nosso meio, nós também, Senhor, temos a fácil tendência de transformar coisas boas e ilegítimas em falsos amuletos, falsas âncoras, Deus, e nos esconder atrás disso. É da natureza humana, Deus, tentar esconder pecados, impurezas, atrás de um rótulo. E tentar transparecer, Deus, que está tudo bem, que estamos de acordo com aquilo que o Senhor deseja. Há aqueles que até mesmo, Senhor, a intenção nem é se esconder, mas é que de fato e sinceramente estão ancorados, Deus, naquilo que não deve ser o sustentáculo da nossa fé. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude, Deus. Nos ajude. Que a tua santa e gloriosa palavra, Senhor, ela venha de fato achar lugar em nosso coração e que essas coisas boas e legítimas que o Senhor nos concede por tua graça, como uma fé saudável, uma igreja saudável, uma família abençoada, Deus, que isso possa ser visto no seu devido lugar, como graça, bênção, bondade, misericórdia que o Senhor nos concede. E que isso não venha a ser usado, Deus, para fins errados, para fins escusos, Deus. Que não venhamos esconder corações, condutas pecaminosas e de desprezo ao Senhor atrás disso, Deus, simplesmente para passar a ideia aos outros de que está tudo bem. Mas que nossa vida, Senhor, seja uma vida de fato entregue ao Senhor. Que nosso coração de fato seja um coração rendido ao Senhor, Deus. Que nossa vida como um todo, Senhor, seja de fato depositado aos pés do Senhor e que o teu Santo Espírito esquadrinhe o nosso coração, examine o nosso ser e que o Senhor vá, Senhor, então destruindo essas falsas amarras para que possamos estar fundamentados em Ti e só em Ti. Tenhamos, Deus, uma postura misericordiosa com aqueles que não desfrutam daquilo que o Senhor tem nos dado para desfrutar. E que o nosso desejo, o nosso intuito venha a ser com que essas pessoas sejam também alcançadas, Deus. Que o nosso desejo, o nosso intuito e os nossos esforços, Deus, venha a ser para que mais e mais pessoas tenham acesso à Tua palavra. Nos dê condições disso, Senhor. Levante, Senhor, homens, mulheres comprometidas com o Teu Evangelho, com a Tua palavra, para que mais pessoas, Deus, atuem nessa seara que é imensa. Mas que atue, Deus, com responsabilidade, com entrega, Deus, de fato com o coração rendido ao Senhor, com o objetivo de buscar, resgatar, Deus, aqueles que estão perdidos. Nos ajude nisso, Deus. Nos ajude nisso. Em nome de Jesus. Amém. Amém.